Paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 158 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o livro de Jó, né? E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 38 até o capítulo de número 40, amém? Se organize durante o seu dia, faça a sua leitura, né? Você pode fazer ela toda de uma vez ou pode fazer ela em pequenas porções durante o seu dia. Medite, faça as suas anotações, eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração, amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 40 de Jó e ele vai ficar entre os versículos de número 6 ao número 8, amém? Jó 46 diz assim: Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó e disse: Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenará para se justificar? Amém? Bom, amados, nós vimos até agora como Jó, diante das suas dores e das suas aflições, tentou se justificar, né? Dizendo que o castigo dele não era justo e que ele não merecia tamanho sofrimento. Enquanto seus amigos o apontaram severamente, dizendo que o castigo que Jó estava sofrendo era por consequência de um pecado muito grave, né? E nós vimos que essa guerra de diálogos perdurou aí alguns capítulos, né? Até nós vermos que depois de tantos debates e diálogos, Deus resolve se manifestar. E lá no capítulo 38, nós vamos ver que Deus faz isso, ele se manifesta através de um redemoinho. E Deus, então, ataca Jó com palavras diretas, né? Dizendo: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? E o texto que nós vemos ali, Deus fala que primeiro: cinja os lombos como um homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Deus, então, agora, ele vai questionar Jó. Se Jó realmente é sábio, como ele estava dizendo, se Jó realmente era justo, como estava dizendo, e se Jó tinha tanta razão, como ele estava dizendo, com certeza ele iria conseguir responder ao Senhor sobre todas as perguntas que Deus iria fazer para ele. E Deus começa com uma pergunta muito simples, né? E ao mesmo tempo extremamente complexa para se responder. Lá no verso 4 do capítulo 38, Deus perguntou assim para Jó: onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Meu Deus, né? Se Jó era tão sábio, tão inteligente, então ele poderia saber como que foram feitos os fundamentos da terra, né? Ou ele poderia ter estado lá. Deus estava querendo dizer: você não tem a eternidade na sua vida, né? E depois Deus vai continuar questionando ele, né? Se ele sabe como Deus determinou as medidas da terra, né? Como elas foram firmadas em suas bases, quando as estrelas da alva cantavam a música da criação, aonde estava Jó? Será que Jó sabia dessas coisas? Com certeza Jó não sabia. Será que Jó sabia de onde vinha a luz, de onde vinha a escuridão? Como eles surgiram, né? Como surgiu as trevas, como surgiu a luz. E Deus vai fazendo perguntas a Jó. E então Deus vai perguntar para Jó, ele vai fazer uma afirmação no verso 21. Você sabe isso, porque nesse tempo você já era nascido, e porque é grande o número de seus dias. Deus é como se ele estivesse pressionando Jó contra a parede, né? Com certeza Jó não estava lá, com certeza Jó não viu essas coisas, com certeza Jó não tinha vivido tantos anos para poder conhecer todos esses assuntos. Então,
como que Jó poderia questionar a Deus da maneira que ele estava questionando? Como Jó poderia estar dizendo que Deus estava sendo injusto por deixar ele sofrer dessa forma, se ele não conseguia responder perguntas simples como essas? Então Deus fala para Jó: quem foi que gerou a neve? Da onde, de qual ventre saiu a chuva? Os orvalhos, né? Hoje nós sabemos que é um ciclo, né, da água, mas quem fez? Quem criou? Né? Jó não tinha respostas para nenhuma dessas perguntas, né? Depois Deus vai perguntar: quem é que alimenta os animais? Quem alimenta as aves? Né? Quem que fez cada animal do seu jeito para poder construir todo esse ecossistema no qual nós fomos inseridos e do qual nós usufruímos de uma forma tão maravilhosa, né? Ele chega a dizer: olha, quem é que ensinou a águia, o falcão, o seu caminho, né? Quem é que dá força ao cavalo? Amados, Jó ficou completamente sem respostas. Então, no capítulo de número 40, né, o Senhor diz assim para Jó: o Senhor disse mais a Jó: será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda isso aquele que critica a Deus, né? Então Jó responde ao Senhor e diz dessa forma: então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Põe a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó ficou completamente sem respostas. Isso mostra como nós não temos o direito de questionar a Deus a respeito dos sofrimentos que Ele coloca sobre a nossa vida. Se Ele permitir uma certa dor, uma certa angústia, uma certa tristeza, perdas sobre a nossa vida, Ele tem seus propósitos e Ele pode fazer isso, porque Ele é o Criador de todas as coisas e nenhum de nós tem tanta sabedoria como Ele. Paulo chega a dizer que a sabedoria de Deus são profundezas insondáveis, ou seja, vai muito além do que o homem tem capacidade para compreender, né? E então Jó, mais uma vez, é questionado por Deus, que diz para ele: cinja os lombos como homem, né? Pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Se Jó respondeu os 3 amigos dele e depois Eliú, Jó tinha que ter capacidade para responder a Deus. Se nós queremos sair na briga verbalmente dizendo, se nós queremos ter a razão discutindo com todas as pessoas, tendo resposta para todas as pessoas, também deveríamos responder a Deus quando Deus nos questiona a respeito das coisas da vida que nós não compreendemos, certo? E então Jó se sentiu mais uma vez encurralado. E Deus termina fazendo algumas perguntas para Jó, né, nesse capítulo. E ele diz assim no verso 8: será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenará para se justificar? Isso é muito importante nós entendermos, amados. Deus estava dizendo para Jó que a maneira com que ele estava falando, a maneira com que ele estava se defendendo, estava mostrando que Deus era injusto, certo? Estava mostrando que a justiça de Jó era maior que a justiça de Deus, correto? Estava mostrando que Jó estava se justificando, mas ao mesmo tempo estava condenando a Deus, porque se Jó estava correto, então Deus era culpado por todo o sofrimento de Jó, e Deus era mau por fazer Jó passar por todo aquele sofrimento, certo? A mesma coisa se remete a nós, amados. Quando nós questionamos coisas a respeito de Deus que nós não conhecemos, que nós não temos conhecimento, quando nós dizemos que Deus está nos fazendo sofrer injustamente, Deus não deveria ter levado a minha mãe, Deus não deveria ter levado o meu pai, o Senhor não poderia ter deixado eu perder o meu carro, eu perder a minha casa, por que o Senhor permite que eu sofra dessa forma? Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que Deus é injusto e que Ele não sabe o que faz, que Deus não está agindo corretamente como deveríamos, certo? Então esse texto hoje vem para nós nos dizer que Deus talvez agora esteja nos confrontando
e perguntando para nós: será que você está querendo dizer que eu sou injusto? Será que você está querendo dizer que eu estou errado dentro de tudo que eu estou fazendo? Deus não está errado, amados. Deus não erra em nenhum de seus planos. Ele é justo, santo e verdadeiro. Amém? E Deus vai terminar esse capítulo perguntando para Jó aonde Jó estava quando Deus criou o bimote. Para nós esse animal é um mistério, ele é desconhecido. Algumas pessoas interpretam ele como um hipopótamo, mas a tradução original não nos dá margem para pensarmos dessa forma, né? Alguns entendem assim. Mas o importante não é o animal, certo? O importante é como Deus mostra a força desse animal. É como Deus mostra a maneira como que esse animal se porta diante da natureza. Se Jó não consegue explicar a natureza do bimote, como Jó está querendo se justificar ou explicar a natureza de Deus? Se nós muitas das vezes não conseguimos explicar coisas naturais, coisas comuns do nosso dia a dia, como vamos querer nos justificar diante do Senhor? O mais sábio para mim, o mais sábio para você, é suportar o tempo em que Deus permitiu o sofrimento sobre a nossa vida e crermos que no momento certo, na hora certa, se nós perseverarmos e andarmos na sua verdade, com certeza o Senhor se levantará em nosso favor e nos ajudará. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar por você neste momento. Então abra o seu coração, feche os seus olhos e ore comigo nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos, te glorificamos, porque o Senhor sabe todas as coisas. Te pedimos o perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Cremos que o Senhor somente pode fazer isso. Senhor, talvez nós estejamos um pouco arrogantes, soberbos e altivos como Jó. E muitas vezes o Senhor nos faz questionamentos duros, severos, no mesmo nível com o que são as nossas palavras contra Ti, para mostrar para nós que nós não somos nada, não sabemos nada e não entendemos nada. Se não for o Teu Espírito a nos guiar, a nos conduzir e a iluminar os nossos caminhos, como saberemos o que é certo e o que é errado? Então nos ajuda, Senhor, nessa manhã, a não sermos arrogantes, a não sermos altivos, a não sermos exaltados e muito menos soberbos, mas dai-nos humildade, simplicidade, dai-nos disposição para servir o Teu nome e honrar a Tua grandeza, porque se o Senhor nos permitiu o sofrimento, o Senhor tem grandes propósitos. Se o Senhor nos permitiu a dor, o Senhor tem um motivo. Se o Senhor nos permitiu a perda, o Senhor tem seus planos, e os seus planos não podem ser frustrados. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, vou pedir humildemente para você deixar o seu like no vídeo. Se você acha que esse vídeo pode abençoar outras pessoas, compartilha com elas. E se você não estiver inscrito aí no canal da igreja, se inscreva e ative o sino. Assim, todas as manhãs, nós vamos poder estar aqui juntos estudando a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quinta-feira.